Olá, para gerar um orçamento ou gerar uma ordem de serviço, é necessário que você faça alguns cadastros prévios dentro do Galileu para que possa ser elaborado, né, e somado esses cadastros e assim gerar o orçamento baseado nessas informações que você previamente alimentou. Então, em cadastros, por exemplo, você pode cadastrar as máquinas, o tipo de máquina, onde você tem o nome desta máquina, né? Aqui você não coloca valores, mas você indica se ela é uma Flexo, se ela é uma Letterpress, uma máquina de produção ou uma máquina de acabamento, né? Ou de dados variáveis. Você posteriormente, uma vez cadastrado o tipo de máquina, você cadastra a máquina, que ele vai buscar em cima daqueles tipos de máquina aqui que você cadastrou previamente, o tipo da máquina, e você vai colocar nessas informações aqui o que? O nome da máquina, a quantidade de cores, se ela é uma máquina principal, acabamento, dados variáveis, essas informações elas estarão aqui gravadas para que você utilize ela na hora de compor o seu orçamento e posteriormente compor a sua ordem de serviço. Tá? Então, para você cadastrar, por exemplo, um clichê, é necessário que previamente você tenha cadastrado um cliente. Tá? Caso contrário, você não consegue cadastrar um clichê e principalmente um porta-clichê, porque em Flexo, para você fazer uma impressão, você necessariamente precisa de um porta-clichê para isso. Então, o clichê isolado não faz impressão. Como no caso de uma offset, uma chapa, você não troca cilindros em offset. Você tem um mesmo cilindro, porta-chapa, que você só troca chapas. Em flexo, não. Dependendo do diâmetro, né, do tamanho, do repeat que você tem essa impressão, você é obrigado a ter um novo porta-clichê para isso. Ou um porta-clichê de uma medida diferente. Então, você tem que previamente cadastrar esses porta-clichês. E você indica as cores e tudo mais. Né? Então, para cadastrar um clichê, é necessário que você cadastre primeiro uma máquina e depois um porta-clichê. Tá? O porta-clichê ele é amarrado, ou seja, ele é linkado com a máquina, mesmo que você tenha o mesmo porta-clichê, 4, 5 modelos de mesma máquina, por exemplo, você tem Flexotop, por exemplo, você tem 3 em sua empresa, mas você vai cadastrar Flexotop 1, Flexotop 2, Flexotop 3, justamente para depois poder acompanhar esta produção, né, fazer o apontamento disso e fazer um relatório de carga de máquina, mas o porta-clichê você vai ter que cadastrar para uma máquina. Isso para facilitar até o ferramental e o custo final dessa produção para que você possa usar, mesmo que você tenha um tira e retira. Existem facas, por exemplo, que você cadastra e é usado em dois tipos de máquina, mesmo que sejam de fabricantes diferentes através de adaptador ou por gaiolas de similaridade, né? O sistema de corte de similaridade. Então, para cadastrar um porta-clichê, necessariamente você tem que cadastrar uma máquina. Então, tudo começa cadastrando uma máquina. Então, você precisa colocar essa máquina cadastrada. Quando você adquire o Galileu, esse pré-cadastro das máquinas e dos valores hora-máquina e tudo mais que você vai ter aqui, ele é feito através de um RKW que a gente analisa, através de um formulário que é enviado para o cliente, e faz o pré-cadastro das máquinas, acessórios e equipamentos que você tem para que o Galileu chegue pré-configurado na sua empresa, para ficar muito mais fácil esse trabalho. Então, automaticamente, quando você recebe o Galileu, você recebe ele com estes dados pré-cadastrados, baseados na sua empresa e no formulário que é enviado, com todos os dados de valores gerados pelo RKW. Claro que todos esses valores aqui podem ser alterados por você a qualquer tempo, sem problema nenhum. O que nós fazemos é adiantar este trabalho de cadastro para que você possa, logo de cara, já começar a usar o Galileu gerando orçamentos de ordem de serviço, tá? De uma forma bem fácil e rápida. Tá? Então, para cadastrar então, o porta-clichê é necessário cadastrar as máquinas. Para cadastrar o clichê é necessário cadastrar um cliente. Tá? O cliente também é de uma forma bem simples o cadastro, mas bastante funcional. Vou abrir novamente aqui cliente, que você tem aqui as informações do cliente pertinente, dados de entrega, dados de faturamento e de contato. Então o cliente aqui, por exemplo, essa empresa Testes aqui, ela tem aqui o endereço, o mesmo endereço de entrega do comercial, eu tenho observações, eu tenho se o cliente está, vamos abrir um pouco mais aqui, se o cliente está ativo, quem é o vendedor, eu amarro o cliente ao vendedor, então não tem problemas de futuro de falar assim, ah não, o vendedor atendeu o cliente, fez a prospecção e para quem foi a comissão, para quem não foi. Então é muito fácil, você amarra o seu cliente ao vendedor
Então, desde a OS, ou da ordem do orçamento até a ordem de produção, o vendedor vai ser o responsável, um dos responsáveis por esse trabalho, e o nome dele vai estar em destaque em toda a documentação. A forma padrão que eu vou cobrar desse cliente, né? Então, eu coloquei aqui 28 dias, mas eu tenho algumas opções aqui, 21 à vista, 28, 30, 28, 35, 42, as formas mais comuns, ou outros aqui, onde eu poderia indicar em observação qual seria a forma padrão de cobrança ou de pagamento desse cliente. Não que eu não possa adiantar ou protelar esse pagamento, mas é a forma com que ele receberia a primeira informação de geração de orçamento e posteriormente geração de ordem de serviço. Então aqui eu tenho endereço de entrega, tenho aqui os dados pertinentes, né, se é CNPJ ou se é CPF, se ele tem SUFRAM ou não tem, se tem inscrição estadual e todos os outros informações de contato. Então é bastante simples. Da mesma forma, todo o sistema de inclusão ele é feito através do botão de mais, que é incluir, gravação através do botãozinho aqui que parece um disquetezinho, e alteração, editar. Navegar aqui entre os dados dos clientes, basta primeiro registro, último registro. Isso aqui atualiza o registro atual, e deletar ele faz a exclusão e pede aqui a confirmação se deseja ou não excluir o registro. A gente vai dizer que não, porque isso aqui levaria o registro para o lixo e não é recuperável, tá? Okay? A mesma forma, para cadastrar um fornecedor, possui as mesmas funcionalidades do cadastro de clientes, com o diferencial de o fornecedor, normalmente a gente tem um banco ligado com esse fornecedor, onde a gente faz o pagamento, ou quando a gente paga em carteira, ou quando a gente faz um depósito. Então eu desenvolvi o sistema pensando que o fornecedor, eu preciso de um banco para esse fornecedor, e para qualquer urgência ou qualquer tipo de negociação eu possa fazer esse depósito para que eu não fique com essa pendência com esse meu fornecedor. E aqui também os mesmos dados, né? Eu tenho que dizer qual o produto que ele faz, os dados de contato e localidade, um pouco mais simples do que o cliente, né? Porque eu não preciso de tantos dados. Para o fornecedor, o produto principal dele, um banco que ele tenha, e o status desse meu fornecedor e o tipo de pagamento que eu faço neste caso para esse fornecedor, o pagamento padrão, ok? Então, o cadastro de fornecedores também é muito simples de ser usado. Nesse vídeo a gente vai ficar por aqui. No próximo vídeo eu vou explicar um pouquinho como é que a gente faz o cadastro de máquinas, né, para que a gente possa começar a usar, para depois cadastrar porta-clichês, posteriormente um clichê, no outro matéria-prima e medidas, e no último vídeo a gente vai falar aí sobre o cadastro de clientes e fornecedores, que não tem muito mistério, isso aí é básico em qualquer sistema, né? É necessário só colocar os dados de contato e os dados de faturamento e endereço de entrega e de recebimento, que é o suficiente para que o sistema possa começar a gerar um orçamento ou uma ordem de serviço. Então a gente vai ficar por aqui para o vídeo não ficar muito longo nem cansativo, mas basicamente é isso. O cadastramento é feito de forma bastante simples, com o botão maisinho verde para incluir e o de disquete para confirmar, e as alterações podem ser feitas através da seleção do dado do registro que você queira, tá? Que a gente ampliou demais. Então a gente vai selecionar o registro, clicando no registro aqui ou em procurar, clicando no registro. Uma vez que o registro esteja aberto, a gente pode fazer as alterações, clica no botãozinho, clica em confirmar, ok, registro alterado. Ok? Até o próximo vídeo então.